como escrito aí no chat, iniciamos hoje, portanto, 2 outros tópicos previstos lá no programa, como conteúdo dos encontros dessa disciplina, portanto, esculpidos lá no plano de aula. Um deles denominado da investigação criminal, o inquérito policial e a persecução penal. E o outro, denominado, portanto, do processo penal, tendo como escopo a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Então, no encontro de hoje, iniciamos esses 2 tópicos que, volto a repetir, ficarão como materiais de estudo para a segunda unidade, para, digamos assim, direcionados a uma segunda avaliação. Porque os conteúdos relacionados à primeira avaliação que mencionamos ontem já foram indicados, já foram apontados, e penso que não haja dúvida. Mas, se houver dúvida, a gente volta a mencionar esse plano, portanto. Mas, a partir de hoje, são encontros relacionados à segunda unidade dessa disciplina, digamos assim. Bom, como havia mencionado, em função da semana que tivemos sem encontros, sem aulas, por causa da publicação do decreto do governador, Sua Excelência João Azevedo, havia requisitado a todas as turmas as quais leciono, as 4 turmas das 3 disciplinas que leciono no CCJ ou EPB, o envio de um vídeo, sobre um dos conteúdos que havíamos aqui lecionado, debatido, enfim, discutido com todos, para uma atribuição de pontos extra à avaliação prevista para como primeira avaliação prevista de duas previstas pelo programa de lições, digamos assim. E também havia mencionado que faria uma seleção desses vídeos, e aqui já informei os critérios, mas volto a mencionar, critérios de espontaneidade, critério de desenvoltura no vídeo, critério de segurança na sustentação oral, na oratória, etc., etc. E que, de forma facultativa, né, requeriria, portanto, aqueles selecionados, um envio de um outro vídeo com a temática abordada no primeiro vídeo, né, mas agora um vídeo de, no máximo, e aí o critério é objetivo mesmo, no máximo, 4 minutos. Se houver mais de 4 minutos, aí eu vou desconsiderar o vídeo. E lembrando, na forma facultativa, quem tiver o interesse, quem tiver a disponibilidade de enviar esse vídeo, de até 4 minutos, portanto, eu me apropriarei do vídeo para postar no canal do NUPOD, do Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, que é um grupo de pesquisa que coordenamos, registrado na plataforma do CNPq. Postarei o vídeo lá no canal do YouTube desse grupo de pesquisa, onde também posto as aulas aqui da disciplina lecionada com todos vocês e das outras disciplinas que leciono também no CCJ, assim como das aulas que leciono na Universidade Federal, nos programas de mestrado e doutorado do CCJ e do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Então, quem tiver interesse, portanto, na forma facultativa, poderá enviar o vídeo. A seleção foi feita entre todos os vídeos enviados por esses que compõem essa turma, portanto. Maria Eduarda, e aí eu coloquei, na hora que eu estava assistindo o vídeo, coloquei Maria Eduarda M, mas não lembro do que é esse M. Não sei se tem mais de uma Maria Eduarda aqui na turma. Então, seria Maria Eduarda, Roger Mateus, Samara Amorim, Viviane Bezerra, Maiara Barroso,
Maria Vitória, Viviane Abne, eu penso que é assim que se pronuncia, Abne, mas se eu estiver equivocado, é só me corrigir, por gentileza. Letícia Gomes, Késia Braz, Matheus Queiroz e Ana Clara Leal. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11 pessoas, 11 membros dessa turma, que se tiverem interesse, portanto, na forma facultativa, é só enviar um vídeo com a mesma temática de até 4 minutos, se quiser fazer uma produção, se organizarem melhor, colocar um cenário, enfim, alguma coisa assim, já que o vídeo ficará hospedado no YouTube, no canal do NUPOD, do Núcleo para Pesquisas e Observadores do Direito, e ficará lá hospedado para que outras pessoas assistam, né? Não só os pesquisadores do NUPOD, não só os estudantes que são associados ao grupo, que hoje somos um grupo de pesquisadores entre estudantes de graduação, de especialização, de mestrado, de policiais civis, militares, advogados e outros professores. Somos um grupo de 23 membros, mas o canal foi criado recentemente, nós tínhamos só um perfil no Instagram e no Facebook, o canal foi criado recentemente, mas já tem um pouco mais de 200 seguidores, alguma coisa assim. O canal foi criado na metade do mês passado, portanto, no início de março, se eu não me engano, no início de março. Então, essas 11 pessoas que tiverem interesse, é só enviar para aquele mesmo e-mail, prova.uepb@gmail.com, enviar o vídeo para lá, até 4 minutos. Eu hospedarei o vídeo lá e comunicarei por aqui quando o vídeo estiver hospedado, para que você possa compartilhar, enviar para quem você quiser, enfim, e todos lá poderão assistir, todos que acessam. Qual o prazo para o envio dos vídeos, professor? Podem enviar os vídeos até a próxima aula, até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, envio os vídeos. Se quiser me comunicar também que enviaram, eu vou ficar acessando o e-mail, porque também os estudantes das outras disciplinas de linguagem e argumentação jurídica, criminologia, também estão preparando outros vídeos para enviarem para lá, para o canal, assim como também nós estamos organizando uma sessão que será composta por professores que mandarão vídeos sobre temáticas que esses professores pesquisam, de todas as áreas do direito, nós estaremos colocando lá. Em breve, aqui eu já adianto para quem tiver interesse também, em breve nós estaremos lançando um edital, porque nós fizemos uma parceria com a editora Lever, nós vamos inaugurar provavelmente na próxima segunda-feira, no próximo dia 23 de abril, nós estamos organizando um webinar com 3 pesquisadoras da Universidade Federal da Paraíba, 2 mestrandas e uma doutoranda, já em fase de defesa dos seus trabalhos. As dissertações e a tese dessas pesquisadoras já foram depositadas, só estão aguardando reunião do colegiado para decidir a data da defesa, para decidir a composição da banca e a data da defesa também. Nós estaremos lançando esse livro em formato e-book pela editora Lever, num selo que nós criamos chamado NUPOD Lever. E as publicações do grupo, como, por exemplo, quando terminarmos essa disciplina aqui, juntamente com as outras, como eu informei desde o início, desde o primeiro encontro, quem tiver o interesse de enviar um artigo, depois eu vou explicar ao final da disciplina, quando estivermos próximos de concluir os trabalhos dessa disciplina, explicarei, portanto, como deve ser o formato desse texto, portanto, as regras de formatação do texto, regras de citação, a composição do texto em si. Agora, o conteúdo, o tema, título, subtítulo, fontes, etc., ficará, obviamente, à escolha de cada um de vocês, aqueles que tiverem interesse de mandar um texto
e terão um prazo depois de concluída a disciplina para isso, esse texto irá para dentro de um livro do grupo de pesquisa, um livro que será também digital, publicado pela editora Lever, pelo selo Nupod Lever, e também o livro ficará lá no portal da editora, disponível para download de qualquer pesquisador de qualquer parte do mundo, como esse que será lançado no próximo dia 23, também estará lá na plataforma para download, assim como também será encaminhado para a plataforma da Amazon, na qual a editora Lever é registrada, é credenciada e pode hospedar os seus livros digitais lá na Amazon. E nesse portal, melhor dizendo, no site da editora Lever, o grupo de pesquisa terá um portal chamado Portal de Conteúdos, no qual nós vamos publicar e hospedar os livros produzidos pelos pesquisadores do grupo. Lá também estarão notícias sobre os eventos organizados pelos seminários, colóquios, webinários, etc., produzidos pelo grupo. Notícias jurídicas de outros grupos de pesquisa com os quais nós temos contato, como, por exemplo, o grupo de pesquisa do professor Lélio Braga Calhau, promotor de justiça em Minas Gerais, em Uberlândia, que tem um grupo de pesquisa chamado Senhor Criminologia, tem um canal no YouTube chamado Senhor Criminologia, com mais de 5.000 seguidores. Estamos fazendo uma parceria também com esse canal para organizarmos eventos online pelo YouTube. Nós teremos um portal dentro do site da editora Lever, e nesse portal teremos 2 colunas, que será uma coluna de colunistas professores, que escreverão uma vez por semana para esse portal, e os textos serão sempre os textos não mais do que uma página, serão tipo crônicas bem curtas, objetivas, sobre um tema jurídico, a escolha do professor, e teremos uma coluna de colunistas estudantes. Lançaremos um edital selecionando 10 estudantes para 5 áreas do conhecimento que teremos lá, como ciências criminais, direitos humanos, política e economia, o que temos mais lá? Direito internacional, e temos mais uma outra coluna. Eu sei que são 5 temas para colunistas professores, 5 temas para colunistas estudantes. Teremos 10 colunistas professores e teremos 10 colunistas estudantes. E aí lançaremos um edital em breve para selecionarmos os estudantes que tenham interesse de escrever texto. É o texto de uma página, uma vez por semana, num dia fixado da semana, toda quinta-feira você vai lá e posta um texto de interesse jurídico, pode ser, se você faz um estágio na promotoria, se você faz um estágio no escritório da advocacia, se você faz um estágio na Polícia Civil, ou na magistratura, e aí tem um tema interessante lá, você pode se apropriar disso, escrever uma página e postar lá, enfim. Em breve estaremos lançando, portanto, esse edital, convocando todos que tenham interesse de participar do processo seletivo. Já informo que a comissão que fará o processo seletivo, eu não estarei nessa comissão, não irei compor a comissão exatamente para uma ideia de imparcialidade. Eu convidarei 3 professores com os quais tenho relações acadêmicas, professores da Universidade Estadual, professores da Universidade Federal, professores aqui de universidades privadas de Campina Grande e de João Pessoa também. Estou pensando nos nomes, em aceitando os convites, eles formarão a comissão, 3 professores titulares, 3 professores suplentes, 6 professores, para compor a comissão avaliadora desse processo seletivo para os colunistas do grupo de pesquisa do Nupod, na página da editora Lever, no portal do grupo de pesquisa. Muito bem. Então, agora podemos começar, finalmente, digamos. Bom, professor, diga, quem é? Silvio, diga. Silvio. Professor, quem enviou o vídeo, independente
de o senhor ter selecionado ou não, vai ser atribuída alguma nota? Sim, sim, eu não falei as notas atribuídas a quem viu o vídeo? Eu não já divulguei as notas? Eu cheguei um pouquinho atrasado na aula, pelo menos. Então deixa eu olhar aqui, que eu tô aqui, estão todas aqui. Aqui e aqui. Nas minhas anotações. Deixa eu olhar aqui. Silvio Santos, você tirou 2 pontos. Aqui, ó. Ok, professor. Dá para ler? Tranquilo, tranquilo. Tudo bem. Bom, então vamos lá. A partir de hoje, iniciamos, portanto, 2 temas relevantes. O primeiro deles ligado à ideia da investigação criminal, o inquérito policial e a persecução penal, que na tradução do pensamento jurídico processual penal, portanto, nós temos aí as 2 fases da persecução penal, a fase pré-processual e a fase processual, como as 2 faces da persecução penal, e também a ideia denominada de processo penal, a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. 2 temas que são extremamente teóricos, extremamente relevantes para a teoria do processo penal e a teoria da persecução penal, mas com conexão ou incursão, inequivocamente, da praxe do mundo do processo penal. Porque nós vamos estar falando, primeiramente, de investigação criminal e de persecução penal, e investigação criminal como fase da persecução penal, e a persecução penal aqui, propriamente dita, como o processo penal, englobando as 2 faces, portanto, dessa realidade jurídico-processual penal. E a teoria constitucional dos procedimentos no campo do próprio processo penal. A primeira, relevantíssima, porque são os procedimentos de investigação que traduzirão a ideia do fato acontecido, fato esse imaginado, fato esse observado, fato esse indicado como um fato delituoso, ou seja, um fato típico. Uma ação ou omissão praticada com um resultado concreto, com um resultado real, digamos assim, e, portanto, essa realidade de ação comissiva ou omissiva traduzida em uma norma penal, seja da parte especial do Código Penal ou da legislação extravagante, como crime ou delito. E aí, portanto, a necessidade da investigação dos procedimentos de investigação. E no caso da realidade brasileira, a partir do artigo 4º do nosso Código de Processo Penal, mais especificamente entre o artigo 4º e 23 do Código de Processo Penal, nós temos, portanto, toda a moldura, todo o desenho desse momento da persecução penal denominado de investigação criminal e atribuída a esse momento como uma fase pré-processual em um instituto específico denominado de inquérito policial. E aqui nós estaremos à luz do Código de Processo Penal de 1941, do Decreto 3689 de 1941, assim como também faremos uma incursão no projeto de lei 8045/2010, que é o projeto do novo Código de Processo Penal. E notaremos que o legislador do novo Código de Processo Penal incursionou por uma moldura, no que se refere ao Instituto do Inquérito Policial, é uma moldura muito semelhante, bastante semelhante, diria, mas na fase precedente, digamos assim, da própria constituição moldal do novo Código de Processo Penal, veremos que temos uma série de diferenciações, digamos assim. Na segunda parte, a ideia da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos no campo do processo penal, como algo que, e aí sim, não há discussão no pensamento doutrinário, e, como diria o professor Juarez Tavares, não é uma jabuticaba, ou seja, não é uma invenção do Brasil, não há dialética
Não há dialética no pensamento da doutrina processual penal, seja no Brasil ou no direito comparado, no direito alienígena, sobre a ideia da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Ela é um paradigma o qual toda a doutrina vai na mesma direção. Não há divergência, não há contestação. Ou seja, a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, ela se tornou um paradigma da ideia de um processo penal acusatório. Aliás, um processo penal que se traduz pela ideia de um processo penal acusatório, e essa é a ideia defendida por essa doutrina, não é acusatório apenas porque traz a expressão processo penal acusatório esculpida no Código de Processo Penal, como fez, por exemplo, a Lei 13.964 de 2019, com a nova redação do artigo 3º do Código de Processo Penal. Mas o processo penal, ele será de natureza acusatória, né, pelo paradigma da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, ou seja, dos procedimentos judiciais. Dos procedimentos jurídicos, porque são previsões constitucionais, né, e que nascem na Constituição do ponto de vista do direito constitucional interno, e não de um direito, e aqui, por hora, desconsidera na ideia de um direito constitucional internacional esculpido nas declarações de direito e nos tratados internacionais ou nos acordos internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, mas restringindo a ideia à Carta Constitucional de cada Estado soberano. Portanto, a ideia de um processo penal acusatório não é por causa da expressão taxativa acusatório, mas a natureza acusatória desse processo será determinada pela teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. O paradigma da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos é, portanto, uma exigência do Estado constitucional de direito. E, quanto a isso, não há debate, quanto a isso, não há discussão, quanto a isso, não há dialética na doutrina brasileira ou na doutrina de qualquer outro Estado ou do direito processual penal comparado nas nações do mundo ocidental. Portanto, são dois temas extremamente teóricos, né, mas com incursões práticas inequívocas, né, mas de total relevância para a ideia do processo penal. Então, comecemos, portanto, pela ideia da investigação criminal no instituto específico do inquérito policial como fase da persecução penal ou como fase inaugural da persecução penal. E comecemos, portanto, com a indagação. O que é o inquérito policial? Que é o inquérito policial que está previsto ali do artigo 4º ao artigo 23 do Decreto 3689/41, e que no novo Código de Processo Penal, pelo projeto de lei 8045, vai estar previsto do artigo 20 ao 40 daquele diploma. O que eu posso interpretar pelo inquérito policial? Alguém teria um conceito? Alguém teria uma definição? Alguém poderia esboçar um pensamento? Professor, boa noite. Matheus. O inquérito policial, ele é um ato preparatório, né, um procedimento, na verdade, inquisitório, preparatório. Ele tem como objetivo, assim, colher elementos, a materialidade do fato ocorrido, para que o titular da ação possa ingressar em juízo, né? Acho que é mais ou menos por aí. Muito bem, Matheus. Muito bem. Mais alguém? Professor, vou dar um chute aqui. É o procedimento... é o procedimento investigativo administrativo, porque é vinculado a polícias, às polícias judiciárias. Isso, que tem isso. por escopo investigar a autoria e a materialidade delitivas. Muito bem. Mas ele é inquisitório, Bom, né? parece-me que você está chutando melhor do que Neymar, Antônio. E ele é inquisitório, professor? Sim, claro que é, claro que é. Mais alguém das senhoritas, as mulheres dessa turma, as mulheres que lutam tanto pela
pelo seu empoderamento, pela sua autonomia, pela sua independência nesse modelo de sociedade opressor, machista. Não temos uma voz de uma mulher que possa dar um conceito, uma definição acerca do que seja o instituto do inquérito policial? Pelo jeito não temos. Professor, os meninos já bem representaram a nossa voz. Nós nos fizemos ouvidas, né, representadas pela voz deles. Mas é justamente isso que os meninos colocaram. A questão da construção da peça inicial para se instaurar um processo, né? É o começo. Bom, então, certíssimo, Renata. Então, se à luz da manifestação de Mateus, de Antônio, de Silvio, de Renale, então, se o inquérito não é processo, e isso está claríssimo, que o inquérito não é processo, né? Aliás, isso está taxativo, de que ele não é processo, e a taxatividade está a partir do artigo 4º do Código de Processo Penal. Então, se ele não é processo, alguns processualistas penais levantam uma indagação que nos parece interessante. Se o inquérito policial não é processo, então ele não está sujeito à Constituição do Estado? Se você amanhã pela manhã fosse fazer uma prova, se você amanhã pela manhã fosse se submeter a uma avaliação, e aí essa avaliação seria responder algumas questões, algumas interrogações, você se depararia lá, digamos, na fase escrita do concurso para o Ministério Público, ou na fase escrita do concurso para a magistratura estadual ou federal. E aí, dentre as perguntas que teriam lá, digamos que fossem 4 perguntas a serem respondidas, aí você abre lá o caderninho, aí tem logo a primeira pergunta que levanta a seguinte hipótese, à luz das narrativas aqui de vocês 4, né? De Mateus, de Antônio, de Silvio e de Renale. Então, à luz da narrativa dessas 4 pessoas, o inquérito policial, portanto, inequivocamente, é interpretado, né, como um procedimento, como se referiu muito bem Mateus, como um procedimento de natureza não processual. E por ele ser, essa é a questão, e por ele ser um procedimento de natureza não processual, ele não estaria submetido à Constituição do Estado? Interrogação. O senhor complica, hein? Ai. Do Estado? O que você responderia nessa questão? Só não me faça a fuleiragem, né? Dizer assim, professor, e se fizesse essa fuleiragem também estaria correto, porque eu também me lasquei nessa, como disse Maurício Ribeiro Lopes. Você foi iluminista, Luciano, disse Maurício Antônio Ribeiro Lopes, quando prestei o concurso para o Ministério Público. Se a prova fosse do Ministério Público, você responderia de um jeito. Se a prova fosse da magistratura, você responderia de outro. Como você responderia, dependendo de qual concurso essa pergunta estivesse, né? Porque quando prestei o concurso, isso faz muito, era anos 90, início dos anos 2000, 2001, 2002, quando prestei o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, e cheguei na fase oral, né, e respondi as perguntas com base no meu pensamento, e não com base no pensamento do Ministério Público, né? Então, eu nem preciso dizer qual foi o resultado daquela avaliação. Quando eu voltei, Maurício Ribeiro Lopes, que era o promotor com quem eu tinha trabalhado, já tinha o resultado adiantado, e disse, olha, o resultado da sua prova oral foi esse. Pá, não só espere a comprovação mesmo, mas você está reprovado. Enfim. O inquérito policial, por não ser processo, está submetido à Constituição do Estado ou não?
Acho que Renan escreveu aqui no chat, deixa eu olhar. Eu entendo que está, né, Luciano? Porque, queira ou não queira, o inquérito policial, ele é instaurado por uma autoridade policial que ela é tutelada pelo Estado, que pertence ao Estado. Nesse momento, representando o Estado, né, que é uma autoridade policial. Sim. Renan diz que sim, só não diz por que sim, né? Matheus? Você que iniciou a definição de inquérito policial. Professor, eu estou bem inseguro, eu diria, eu não vi a respeito desse tema especificamente, mas eu diria que ele estaria, sim, sujeito, porque, embora seja um procedimento, não um processo, ele tem, basicamente, assim, um devido processo legal, uma forma que ele deve ser conduzido, tudo, essa forma deve ser, assim, ter um resguardo, tudo, né, e fora que ele vai servir, assim, como basicamente um elemento principal para a propositura da ação penal, né? Embora ele não possa ser usado, não possa se basear somente nele. Para a decisão. Ele é muito importante para iniciar a ação penal. Sim. Eu acredito, professor, que ele está vinculado ao Estado por ele ser um procedimento administrativo, né? Sim, ele é um procedimento administrativo. Alguém aqui falou que ele é o quê? Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Renato, enxerga o inquérito como garantidor de direitos. É a base. Veja, como assertivamente se pronunciou Matheus, né? Como ele é um procedimento de natureza jurídico-criminal, porque é investigativo, eu não poderia admitir, né, que nos espaços jurídicos do direito houvesse um procedimento de natureza jurídica e, mais ainda, um procedimento de natureza jurídico-criminal investigativa que não se submetesse à Constituição. Ora, se o Estado é um Estado constitucional de direito, qualquer instituto, procedimento, categoria, etc., jurídica, está submetido ao paradigma do constitucionalismo, inequivocamente. Então, o inquérito também não foge. O que não quer dizer que ele não tenha sua natureza inquisitiva. Pelo contrário, no nosso código, como nós já vimos aqui, no nosso CPP, como já vimos aqui em diversos encontros, temos várias passagens de natureza inquisitiva. Aliás, temos autores que dizem que o próprio processo penal brasileiro tem uma natureza inquisitiva garantista, né? Então, não é porque ele tem essa natureza inquisitiva que ele não está submetido à Constituição. Pelo contrário, está submetido à Constituição. Pelo contrário, está submetido às observações de decisão judicial pelo Supremo Tribunal Federal, que só emite decisões de caráter de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, como nós veremos mais adiante. Enfim, o inquérito policial, como instrumento de iniciação e construção dos procedimentos investigativos, denominado de investigação judiciária ou investigação científica, sem dúvida alguma, está submetido à Constituição do Estado, à Carta Magna do Brasil. Muito bem. Portanto, o inquérito, como instrumento de iniciação investigativa, sem dúvida alguma, ele é uma ação ou um ato preparatório, portanto, ele é um instrumento de preparação para o que aparecerá na frente, nominado ou denominada de ação penal, no caso, em sendo uma ação penal pública, incondicionada ou condicionada, portanto, para o Ministério Público oferecer essa ação. No caso da queixa-crime ou da ação penal privada, ele também, de idêntica forma, é um ato preparatório para que, portanto, o ofendido, né, promova a ação penal com tudo aquilo que fora produzida nessa primeira fase ou nessa denominada pré-fase processual, ou na fase investigativa, como a primeira fase da persecução penal, e aí a persecução penal interpretada por uma posição doutrinária como sendo uma persecução penal dual.
entre investigação criminal pela Polícia Judiciária, e aqui entendida Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal, e o próprio processo penal. E, portanto, esses dois momentos como a face dual da persecução penal, neste sentido. Então, sem dúvida alguma, o inquérito policial, ele é esse ato preparatório da ação penal, né? Ele tem, inequivocamente, uma natureza administrativa, e nós veremos que isso está taxativamente previsto, lá no Código de Processo Penal, né? Ele é conduzido insubstituivelmente, é iniciado de ofício ou a requerimento, dependendo do caso, dependendo do momento, né? Ele é conduzido insubstituivelmente pela Polícia Judiciária, ou pela Polícia Civil, ou pela Polícia, portanto, a Polícia Federal. Vocês poderiam aí, nesse momento que eu concluo essa fala, vocês poderiam me provocar. Luciano, e o Ministério Público também não tem competência para a investigação criminal ou para o Instituto da Investigação? Isso não já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Mas aí eu devolveria a pergunta a vocês. Sim, sem dúvida, eu responderia positivamente, mas devolveria a pergunta a vocês. Sim, mas quando o Ministério Público investiga, é abrindo um inquérito? Quando o Ministério Público investiga, ele abre inquérito para investigar? Ou ele inicia uma investigação? Eu acho que ele não tem o poder de iniciar uma investigação, assim, um inquérito, mas ele pode pedir diligências e provas para angariar substância para oferecer a denúncia. Mas da entrada no inquérito ele é privativo das polícias. Exatamente. Exatamente. O Ministério Público, um membro do Ministério Público, pode receber uma denúncia anônima, né? Pode receber lá, na sua promotoria, um envelope com uma série de documentos que podem ser traduzidos como provas de uma conduta delituosa, e ele, o membro do Ministério Público, abrir uma investigação, mas não um inquérito para investigar. Isso não. O que nota, né, digamos assim, o desconcerto da ideia sistêmica do nosso modelo de persecução penal entre fase pré-processual e a fase processual. Porque, como nós já vimos aqui por mais de uma vez, lá nos artigos 43 e 44 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem a previsão de um inquérito, né? E é um inquérito para investigação, né? Em que um ministro do Supremo, ele é o relator, ele instaura o inquérito, ele determina as diligências para a Polícia Judiciária, né? Ou seja, o ministro condutor do inquérito, à luz dos artigos 43 e 44 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao iniciar a investigação, ele determina à Polícia Federal que realize diligências para a produção de prova, mas que investiga. Desculpe, não entendi, Silvio. Pode perguntar pelo áudio? Sim, quem investiga é a polícia. A Polícia Federal vai fazer as diligências, a Polícia Federal vai ouvir vítimas, a Polícia Federal vai levantar provas, mas é um inquérito instaurado por uma corte constitucional e por um ministro, não por uma autoridade policial. Né? Não por Aí alguém vai dizer, sim, Luciano, mas não é um inquérito policial. Não é um inquérito policial do ponto de vista nominal. Do ponto de vista nominal, não é. Ele não recebe o nome de inquérito policial, recebe o nome de inquérito. Mas ele é um inquérito para investigação de ações, de condutas, de comportamentos delituosos. A diferença estaria, portanto, somente restringida, portanto, à ideia nominal, ou seja, à denominação. Mas, do ponto de vista do conteúdo, não é outra coisa.
Tanto que, através do inquérito, né, levado depois a questão ao plenário, o relator do inquérito decreta prisão preventiva, depois é levado ao plenário para decidir sobre a manutenção dessa prisão preventiva. Tem flagrantes, nós estamos vendo aí como é que isso tem se desenvolvido. Enfim, nós temos, digamos assim, essa dissonância sistêmica na nossa ideia jurídico-processual penal. Por isso que sempre me posicionei aqui pela inconstitucionalidade dos artigos 43 e 44 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Na minha observação, aquelas previsões são inconstitucionais, não deveriam viger no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, o inquérito como ato preparatório, o inquérito com natureza administrativa, o inquérito conduzido insubstituivelmente, o inquérito policial conduzido insubstituivelmente pela polícia judiciária, tem uma finalidade múltipla, digamos assim, finalidade de colheita preliminar de provas, né, em que essas provas possam consubstanciar, portanto, o cometimento, a realização ou a consumação de uma infração penal, E, para concluirmos com essa parte, portanto, para afirmarmos que o inquérito policial, mesmo com toda essa sua natureza pré-processual, inquisitória, administrativa, sem dúvida alguma, ele está submetido à ideia da constitucionalidade, ou seja, ele não escapa do alcance da Constituição. Aliás, nenhum procedimento, nenhum instrumento jurídico, nenhuma categoria jurídica pode escapar do alcance da Constituição. E por que, Luciano? Porque, segundo os constitucionalistas, e aqui para nós, no campo processual penal, segundo os próprios processualistas, todas as regras e princípios nascem na Constituição, a partir da Constituição, no que se refere ao constitucionalismo interno soberano de cada Estado-nação, nesse sentido, portanto. E o inquérito policial, que nós vamos ver ali do artigo 4º ao artigo 23, sem dúvida alguma, ele tem uma objetividade. E qual é essa objetividade? Sem dúvida alguma, construir, organizar, formar, elaborar a convicção para o membro do Ministério Público oferecer a ação penal, no caso de que a tipologia seja, portanto, esteja, portanto, sob a égide da ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Então, portanto, ele tem uma objetividade inicial, que é essa de formar a convicção do Ministério Público, né, ou de subsidiar, né, com essa produção de prova, através das diligências, subsidiar, portanto, o oferecimento ou a apresentação da queixa-crime ou da ação penal privada pela vítima, pelo ofendido, portanto, dessa conduta, dessa consumação de natureza delituosa prevista numa norma jurídico-penal, numa norma material. Professor. Desculpe, quem foi? Silvio. Professor, no caso do inquérito, é óbvio, como ele está sob a égide da Constituição, o princípio da ampla defesa não cabe nesse instante, né, professor? Porque claro que não. Pela preservação do próprio desenvolvimento da aquisição das provas, né? Sim. Embora, em algum momento, exista a presença do advogado do réu, né? Sim, tem. Tem a presença do advogado do investigado, do indiciado, mas não cabe a ampla defesa, exatamente por ele não ser um instrumento processual, né? Como bem se referiu Matheus Vieira de Gouveia, ele é um procedimento, né? E ele é um procedimento pré-processual. E a ampla defesa é um instituto do processo penal, ou seja, a ampla defesa é um instituto da segunda face da persecução penal, o processo penal de natureza acusatória. É o que é a ampla defesa. Então, aqui não caberia. Por mais que possamos ouvir, portanto,
as reivindicações, né, por mais que possamos ouvir as vozes críticas e questionadoras de que no inquérito policial deveria haver o espaço para ampla defesa para o contraditório, e aqui me posiciono tranquilamente, não há que se falar na fase de inquérito à luz do Código de Processo Penal que nós temos, deixemos isso claro. Não é o caso do que está esculpido lá no PL 8045/2010. Né? À luz do que nós temos do Código, do Decreto 3689 de 41, não há que se falar de ampla defesa, de contraditório, não há que se falar sobre isso. Né? Não há que se falar sobre a licitude ou ilicitude da prova produzida, não há que se falar sobre isso. Por quê? Porque esses são institutos processuais penais. O inquérito não é um instrumento ou um instituto processual penal. Como bem se referiu Matheus, ele é um procedimento pré-processual. Né? Ele é um ato preparatório e, portanto, não caberia discutir questões de institutos constitucionais inequivocamente processuais numa fase pré-processual. Mas nós temos vozes e vozes que argumentam no sentido contrário. Eu penso que não há sentido. Diga, Matheus. Uma dúvida. A súmula vinculante 14 do STF... Sim. Ela fala que o advogado não pode ter acesso aos documentos já documentados na investigação. Isso eu sei que não... Eu já estudei, eu sei que não é uma forma de ampla defesa, contraditório, que é mais para ele se preparar quando tiver ação penal. Mas você podia explicar um pouquinho mais sobre isso? Se isso seria alguma forma de contraditório, não sei. Claro, posso. Mesmo porque também o artigo 7º do Estatuto de Ética e Advocacia da OAB, a Lei 8.906 de 94, fala exatamente o que a súmula 14 preceitua. Né? Era isso que eu ia falar. A lei federal, que é o Estatuto, né? A lei federal, que é o Estatuto do Advogado, é isso. E temos um julgado no STF, no ano de 2006, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, um HC do Rio de Janeiro, em que Sepúlveda Pertence se posiciona conforme o artigo 7º da Lei 8.906 de 94, o Estatuto de Ética e Advocacia da OAB, e também à luz da súmula que você se referiu, a súmula 14 do STF. Mas daqui a pouco eu me refiro sobre essa questão, Matheus, sem dúvida alguma. Muito bem. Portanto, o inquérito ele é uma peça investigatória. Agora, quando eu me refiro, ele é uma peça investigatória, não quer dizer que ele tem uma forma imutável, de que ele tem um modelo, não é assim. Do ponto de vista escrito, não é como uma petição, que tem que seguir critérios e tal para ser uma petição jurídica. Não. Primeiro que ele não tem peça, por quê? Mais uma vez, porque ele é um procedimento. Né? Agora, ele é interpretado como ato preparatório e procedimento investigativo, e aí muitos autores vão utilizar a frase peça investigatória condizente para o oferecimento da ação penal. Seria, portanto, a definição de inquérito policial seria essa. E como o inquérito policial, assim como outros procedimentos, tem um conceito, tem uma definição, né? Esses procedimentos também têm características, sem dúvida alguma. Então, a característica do inquérito policial é exatamente preparatória. Né? É um procedimento preparatório. Outra característica dele é a estética de formador de convicção para o Ministério Público ou para o ofendido, portanto, ter subsídios para o oferecimento da queixa-crime ou da ação privada. Outra característica é de que o inquérito policial ele é facultativo e dispensável, totalmente facultativo e dispensável. Né? Fica, portanto, a critério de um poder discricionário da autoridade policial a instauração do inquérito policial de ofício, salvo quando é requerida a autoridade policial a instauração do inquérito, como, por exemplo, pelo membro do Ministério Público ou pelo próprio juiz, né? Mas, do ponto de vista de ofício, ele tem o poder discricionário de se instaura o inquérito policial ou não.
né? E, finalmente, a característica que é a grande problemática do inquérito policial, né? Que é a sua característica inequívoca inquisitória, né? E isso, sem dúvida alguma, é o que deixa o inquérito policial, portanto, sempre sob suspeita, né? Inclusive, nós estamos assistindo aí, eu digo nós, todos nós, eu penso que vocês também estão acompanhando, né? Seja pela internet, seja pelos canais de TV, né? O inquérito conduzido no caso do menino, do garoto Henry, né? Em que, inclusive, o advogado do vereador acusou o delegado exatamente da ideia de que deveria manter o inquérito sob sigilo e que estavam saindo informações sobre diligência, sobre produção de prova, que não deveria sair do âmbito, digamos assim, do alcance dos indiciados, dos investigados e dos advogados constituídos no caso concreto, né? E o delegado de polícia respondeu, e me parece que respondeu com propriedade, dizendo que não, dizendo que o inquérito estava sob o sigilo, conforme determina o artigo 20 do Código de Processo Penal, estava sob o sigilo, e que as informações que foram fornecidas, portanto, para os meios de comunicação social, como tradução do interesse da sociedade, e que também isso está previsto no Código de Processo Penal, no capítulo do inquérito, nós vamos ver, né? Para, portanto, a ideia do sigilo, dizia o delegado de polícia que as informações foram disponibilizadas após o conhecimento, a tomada de ciência e, portanto, do conhecimento dos advogados representantes dos investigados e dos indiciados, e que, portanto, não havia nenhuma ofensa ao sigilo ali, porque antes de qualquer canal de televisão, antes de qualquer jornal, antes de qualquer jornalista tomar conhecimento sobre as diligências concluídas, e ele enfatizou isso, não eram diligências que estavam em andamento, ou seja, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não havia adiantado procedimentos investigativos para a imprensa, dizendo assim, olha, hoje vai acontecer uma diligência assim, assim, como nós assistimos vez ou outra, né, não nos esqueçamos, diversas investigações da Polícia Federal sob o âmbito de um inquérito policial, quando, né, a Polícia Federal vai a campo, aparecem as imagens minutos depois em um plantão de um canal de televisão, ou no Jornal do Meio-Dia de determinados canais de televisão, ou agora com essa pandemia não é a pandemia da saúde, né? Com essa pandemia de um jornalismo de consumo pela sociedade, né? Os jornalistas têm que ter a informação em tempo real, né? Automaticamente ali, né? Quantas vezes nós não vimos a Polícia Federal em procedimentos investigativos acompanhado com repórteres? Isso aqui nós vimos várias vezes na nossa realidade. No caso específico aqui da investigação no Rio de Janeiro, o delegado negou todas as alegações proferidas pelos advogados dos indiciados e dos investigados. E me parece que, pelo que eu assisti do delegado, estava com convicção e segurança sobre o que estava falando, de que não havia, digamos assim, praticado nenhuma ilegalidade à luz do que nós temos como regimento do inquérito policial, do artigo 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal. Mas o que coloca o inquérito policial sob suspeita é sempre essa sua característica inquisitiva, né? E aqui me posiciono tranquilamente no sentido de afirmar de que me soa, né, e me passa pelos olhos bastante estranho estruturas inquisitivas em um Estado constitucional de direito. Isso realmente é algo que tem que ser repensado. É verdade que o novo escopo do inquérito lá no projeto de lei 8045 é bem, digamos assim, o que antecede ao inquérito e depois o que vai acontecer no inquérito foi robustecido, foi construído um entorno ao inquérito de que essa suspeita inquisitiva, se ela não foi afastada, mas pelo menos ela foi minimizada.
mas estruturas inquisitivas num Estado constitucional de direito, falo tranquilamente que, no meu pensamento, são inadmissíveis. Inadmissíveis. Ora, se o inquérito, portanto, tem um conceito, tem características, ele também tem uma estrutura, né? E aquela frase utilizada por Matheus Vieira, né, de que o inquérito é um procedimento, é exatamente a estrutura do inquérito. Ou seja, o inquérito policial tem como estrutura, né, a natureza procedimental. Ele é um procedimento. Ele é um procedimento e, portanto, como ele é um procedimento, não é uma peça escrita. Por isso que eu falei lá, ele é uma peça investigativa. Ele é uma peça investigativa de natureza procedimental, não de natureza escrita, né? É de natureza daquilo que os autores chamam da praxe investigativa, né? Da realidade dos atos investigativos. Então, como estrutura, inicialmente, ele é um procedimento e, portanto, não é uma peça escrita. Segundo, como estrutura, ele tem uma estrutura conduzente, portanto, para a realização de diligências, né, para a oitiva de vítimas, para a identificação de autoria e materialidade da conduta praticada, da conduta consumada, do fato surgido no mundo jurídico como um fato delituoso. Ele tem, portanto, como estrutura a ideia de ouvir testemunhas, de realizar perícias, né, e de construir momentos de acariação em que a autoridade policial interprete como condizente para a produção de provas no âmbito pré-processual. Obviamente que essa estrutura do inquérito policial, toda essa estrutura do inquérito policial, e aqui mais uma vez a ideia da suspeita, ela está sob a égide do poder discricionário da autoridade policial. Portanto, todo esse cômputo do inquérito policial, digamos assim, toda essa plataforma do inquérito policial dita assim, portanto, está sob a ideia do poder discricionário da autoridade policial. E aí entra a pergunta ou a manifestação aqui realizada por Matheus, à luz do que diz a escultura da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque o advogado tem acesso ao inquérito? Ora, essa pergunta não deveria existir no mundo jurídico. Essa pergunta, eu diria mais, essa pergunta não deveria ter espaço para surgir no mundo jurídico. Por quê? Ora, porque se o inquérito policial está inequivocamente sob a égide da Constituição, como é que o advogado não poderia ter acesso ao inquérito, se a própria Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça? E o resultado do inquérito, ele vai ser relevante, ou os trabalhos inquisitivos no âmbito do inquérito poderão ser utilizados para o oferecimento da ação, sem a qual não poderá haver processo. Então, não deveria, repito, haver espaço para essa indagação, se o advogado tem que ter acesso. Agora, não é qualquer advogado, né? E aqui entra em cena, portanto, né, a escultura e o teor, portanto, das letras lá taxativas previstas na súmula, a partir da súmula 14, do STF, a partir da súmula 14, que eu me refiro aqui como memória do direito na categoria de decisão judicial ou de construção de uma normatividade judicial de um tribunal constitucional, que é a súmula 14 do STF. Mas, do ponto de vista de uma estrutura normativa legislativa, isso que acabo de falar já vem esculpido no artigo 7º da Lei 9.806, de 94. Para ser mais específico, artigo 7º, inciso 15 da Lei 9.806,
desculpe, da Lei 8.906, de 94. A Lei 8.906, de 94, conhecido como Estatuto de Ética e da Advocacia. Então, seja a prescrição normativa originária, porque não nos esqueçamos, né, o Estatuto de Ética da Advocacia é uma lei federal de regulamentação de uma norma constitucional, né, seja na escultura normativa de natureza de decisão judicial, de decisão ou de escolhas judiciais de uma Corte Constitucional, ambas se referem, portanto, à ideia, né, do advogado constituído. Não é que qualquer advogado vai chegar lá e dizer assim, doutor, e o delegado vai dizer assim, diga, doutor, assim, tem um inquérito aí de número tal, eu gostaria de ver. E aqui, me perdoem os meus colegas, né, mas eu vou ter que me acostar única e exclusivamente à previsão normativa, seja uma ou a outra. Para você ter acesso ao inquérito policial, é preciso que você esteja representando o indiciado ou o investigado. Você esteja constituído. Não é que qualquer advogado vai chegar e ter acesso ao inquérito. Não é isso. O advogado que terá acesso ao inquérito é o advogado constituído, segundo o próprio Estatuto de Ética e Advocacia da OAB, segundo a própria súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. Então, não se trata de qualquer advogado. E em 2006, né, é votado no Supremo Tribunal Federal o HC 87.827/RJ. Repito, você pode, inclusive, ir direto para o Google, que você vai, portanto, conseguir baixar o texto da decisão do relator do HC, do ministro, à época, ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, HC 87.827/RJ. Em que, nesse HC, Sepúlveda Pertence, corroborando a súmula 14 e corroborando o artigo 7º, inciso 15 da Lei 8.906 de 94, vai dizer que o advogado constituído, o advogado com procuração, tem acesso a todos os atos realizados no âmbito do inquérito policial, sem exceção, a todos os atos, mas somente o advogado constituído, o advogado, repito, com procuração. E é a essa posição que, portanto, nos acostamos, digamos assim. E aí vocês poderiam me provocar, dizer assim, mas, Luciano, e a ausência do advogado nessa fase de inquérito não implicaria em nulidade, por exemplo, de todas as diligências, de todas as provas produzidas, de todas as falas, das oitivas de falas ouvidas, né, das oitivas das vítimas, os testemunhos colhidos, tudo isso não estaria, portanto, com a ausência de um advogado, não estaria sob a égide da nulidade? Não. Na nossa posição, na nossa interpretação, não. Na nossa interpretação, não há que se falar, portanto, de nulidade nesse momento. Nulidade, nós só vamos nos referir, portanto, na segunda fase da persecução penal, ou seja, no âmbito do processo penal. Quando estivermos, portanto, à luz da instauração do processo penal para a efetividade ou a efetivação ou a realização da teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, aí sim, aí nós falaremos de nulidades. Mas no campo do inquérito policial não cabe, portanto, falar de nulidade, de maneira alguma. E uma pergunta,
E aí, gostaria que respondesse com um discurso, digamos assim. A instauração de inquérito, a conclusão do inquérito, e aí depois o envio do inquérito ao juiz ou ao Ministério Público, né? Ou, no caso de uma ação penal privada, de uma queixa-crime, ao ofendido, à vítima. O inquérito policial constitui antecedente criminal? Professor, eu acredito que não, porque ele é simplesmente um procedimento investigatório, né? Quando você está investigando, você não está sentenciando, você não é uma prova que ele praticou o crime, né? Vão ser somente elementos que sejam uma possível autoria, então não tem como ter, acredito que não possa existir precedência do inquérito policial. Exato, nós não temos manifestação de mérito. Acredito que tem que ter um transitado e julgado, né, professor, para se tornar... Como é que é? Tem que ter uma sentença condenatória, não? Ah, sim. Mas, ótimo. Primeiro, à luz da manifestação de Mateus. O inquérito policial, a instauração do inquérito policial, a conclusão do inquérito policial, o encerramento do inquérito policial, o envio do inquérito policial não é antecedente criminal, embora muita autoridade do Estado gostaria que fosse, e inclusive sustenta que o inquérito policial teria natureza suficiente para determinar antecedente criminal. Antecedente criminal, eu só posso me manifestar sobre essa expressão quando eu estou à luz, né, de uma outra manifestação que ela se caracterize como mérito, ou seja, como uma decisão de mérito. Por exemplo, a prolação de uma sentença penal condenatória, e aí entra a manifestação de Silvio. A prolação de uma sentença penal condenatória passa a configurar como antecedente criminal daquele que sofrerá a condenação? Ô, Luciano, não precisa ser transitado em julgado para poder ser considerado? Sim, eu estou perguntando se só a sentença penal condenatória. Eu não estou dizendo que ela pode ser traduzida como antecedente criminal, e também não estou dizendo, não fui a esse ponto, de afirmar que eu seria favorável a isso, né? Só a sentença penal é um antecedente criminal? A posição que defende é que não. É que não. A questão é que com a lei complementar 135, por exemplo, né, com o advento da lei complementar 135, nós passamos, portanto, a ter uma realidade que ela significa, como já me referi lá atrás também, que ela significa uma dissonância sistêmica, né, no nosso ordenamento constitucional, na nossa estrutura de Estado constitucional de direito. Porque a lei complementar 135 estabelece que se houver uma condenação por um colegiado, né, aquele condenado automaticamente tem a perda dos seus direitos políticos. Significa dizer que ele fica inelegível. Né? Então, se ele fica inelegível, então agora ele tem um antecedente criminal. Então, quer dizer que uma decisão de segundo grau, em função do advento da Lei Complementar 135, seria um antecedente criminal? Mais uma vez, eu vou à luz do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Antecedente criminal é prolação de sentença penal condenatória da qual não cabe mais recurso. Aí se deu o antecedente criminal. Mas essa posição, ela não é pacífica. Essa interpretação, melhor dizendo, ela não é pacífica. Não é pacífica de maneira alguma.
Por exemplo, Abílio Diniz, grande empreendedor brasileiro, né, que fora condenado no Supremo Tribunal Federal por sonegação fiscal. Eu penso que hoje é ex-proprietário do Grupo Pão de Açúcar, já que o Grupo Pão de Açúcar foi adquirido, eu não sei se na sua totalidade ou na maior parte, foi adquirido pelo Grupo Carrefour. A partir do momento que ele foi condenado no Supremo Tribunal Federal por sonegação fiscal, mas o crime estava prescrito, né? Mas houve a condenação, o que não houve foi a execução da pena e o cumprimento da pena, portanto, mas houve a prolação da sentença, da qual não cabia mais recurso, ele se tornou, né, uma pessoa com antecedentes criminais. Porque eu tenho uma sentença desfavorável a alguém, uma sentença de natureza condenatória, sobre a qual não cabe mais recurso. Então, é essa a interpretação que construiu. Não quer dizer que ela seja pacífica, pelo contrário. Né? Que pacífica, ela não tem absolutamente nada. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui que pode parecer bem iluminista mesmo. Pode parecer bem iluminista. Mas é um tema que eu reputo interessante. Se a lei complementar, veja, se a lei complementar diz, a lei complementar 135 diz que com uma condenação em colegiado, você tem, portanto, a perda dos direitos políticos e você fica, portanto, inelegível. Vou levantar uma hipótese aqui que alguns ou algumas entre vocês poderiam dizer assim: Luciano, essa é uma hipótese absurda, Luciano, absurda, mas que pode proporcionar um trabalho interessantíssimo? Pode. Um trabalho acadêmico, um texto provocativo interessantíssimo. Qual seja? O que é que diz a Lei 12.694 de 2012 sobre julgamento do crime de organização criminosa, do tipo penal de organização criminosa? Lembra, Antônio, o que é que diz essa lei? Alguém lembra o que é que diz essa lei? Esta lei diz o seguinte, que o juiz, condutor do processo penal, em se sentindo nessa condição, poderá convocar um colegiado para o julgamento da conduta praticada no âmbito do tipo penal de organização criminosa. Então, não há como desconsiderar que, em se realizando assim, aquela decisão, aquela sentença penal condenatória é prolatada por um colegiado, porque ela é prolatada por 3 juízes. E digamos que o condenado, como chefe da organização criminosa, seja um político, um deputado no exercício da legislatura, ou um ex-deputado. Essa decisão, à luz da Lei 12.694, no caso de ser por um colegiado por 3 juízes, o chefe da organização criminosa condenado, juntamente com outros, todos como autor da conduta do tipo penal de organização criminosa e, portanto, uma sentença penal por um colegiado de juízes, ele perderia a sua elegibilidade, perderia os seus direitos políticos e, portanto, se tornaria inelegível, já que a decisão é por um colegiado e a Lei 135, a Lei Complementar 135, fala em um colegiado. E o embrólio lá para o Supremo decidir, né, no caso.
penso que é algo, no mínimo, provocador, mas, sem dúvida, interessante. Sem dúvida alguma, interessante. Portanto, essa ideia. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou procurar puxar aqui, portanto, o Código de Processo Penal. Professor, qual a lei que o senhor falou? Desse caso agora? O senhor falou na 1250, 12.850, né? A 12.850 de 2013 é a lei das organizações criminosas. A 12.694 de 2012 é a lei referente, ou como se chama, a lei do juiz sem rosto, já que pode haver um colegiado na decisão prolatada no âmbito da tipologia de organização criminosa. Ok. Bom, diga, Silvio. Não, era só para esclarecer as leis aqui. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Então, o decreto 3689 de 41, no título 2, traz a expressão do inquérito policial. Né? E o inquérito policial, portanto, no artigo 4º, o legislador determina, né, quem tem a competência para instauração de ofício ou, né, a requerimento do inquérito policial, que, portanto, é a autoridade policial. A autoridade policial é a autoridade competente, a autoridade policial da Polícia Judiciária Estadual ou Federal, ou seja, delegado de Polícia Civil, delegado de Polícia Federal, portanto, são os personagens policiais competentes para a instauração do inquérito policial, né? E a realização de todos os atos dentro desse procedimento denominado ou nominado de inquérito policial. No artigo 5º do capítulo correspondente, você tem a previsão sobre o início e sobre a ideia da ação penal. No artigo 5º, portanto, o legislador constrói a ideia das tipologias sujeitas ao inquérito policial, ou seja, os crimes da ação de ação pública condicionada, incondicionada, de ação pública privada ou queixa-crime, e isso, portanto, ou seja, a natureza jurídica da ação vai determinar se o inquérito será de ofício, se o inquérito, portanto, será requerimento, enfim. No artigo 5º, nós teremos o início do inquérito e a categoria de ação determina, portanto, a ideia de ofício ou a requerimento. No artigo 6º do capítulo correspondente, o legislador versou sobre a ideia do conhecimento da prática delituosa. Né? Vamos lá no artigo 6º. E no artigo 6º, o legislador vai e coloca que assim que a autoridade, no momento que a autoridade tomar conhecimento do cometimento da infração penal, do cometimento, portanto, da conduta, do comportamento delituoso, deve se conduzir para o local para iniciar, portanto, os atos investigativos, como a ideia de apreender os objetos, como a ideia de colher provas, como a ideia de, inclusive, ouvir o ofendido, como a ideia de ouvir também aquele que será, ou que a partir daquele momento já é o indiciado, como a ideia de proceder o reconhecimento de pessoas, coisas, e, posteriormente, procedimentos de acariação, etc. No artigo 7º, o legislador decidiu por esculpir a ideia da produção relacionada aos fatos
cometidos ou aos fatos acontecidos, para alguns, digamos assim, ou cometidos ou acontecidos, ou seja, para a verificação das possibilidades ou do que teria traduzido a infração penal praticada, ou o que teria determinado os modos da prática da infração penal, e, portanto, a autoridade policial vai proceder, digamos assim, uma reprodução, uma simulação ou uma reprodução dos atos que teriam dado origem ao fato delituoso. Então, a autoridade policial pode decidir, ali no momento, à luz do artigo 7º, pode decidir por uma reprodução simulada da cena delituosa, envolvendo sujeito ativo do delito, envolvendo a figura ou a personagem do ofendido, da ofendida, envolvendo possíveis observadores da ação praticada, ou seja, possíveis, posteriormente, testemunhas, possíveis pessoas que poderão estar numa acariação para poder, portanto, confrontar versões do fato, etc., etc. Então, à luz do artigo 7º, o delegado de polícia, condutor do inquérito policial, poderá, portanto, decidir pela reprodução simulada dos fatos acontecidos, denominados como crime ou delito. No artigo 8º, o legislador decidiu, portanto, trazer a previsão sobre a prisão em flagrante, sobre o flagrante delituoso ou sobre a flagrância delituosa. E o próprio artigo 8º, nesse caso da prisão em flagrante, já remete a questão para o capítulo correspondente no Código de Processo Penal sobre as prisões cautelares. E aí, a flagrância delituosa como uma categoria de prisão cautelar, e, portanto, o próprio artigo 8º já conduz o caso para a previsão daquele capítulo a partir do artigo 301 do Código de Processo Penal. Mais especificamente, para a previsão envolvendo o artigo 301 e 310 do Código de Processo Penal. E, portanto, o caso ali que estava no artigo 8º passa, portanto, a estar sobre a égide do capítulo correspondente da prisão em flagrante, lá à frente, repito, entre os artigos 301 e 310 do Código de Processo Penal. No artigo 9º, o legislador traz a previsão acerca das peças de inquisição, ou das peças inquisitos do próprio inquérito policial. No artigo 9º, o legislador fez constar, portanto, de que todas as peças previstas para o inquérito, todas as peças do inquérito policial serão, num só cômputo processado, portanto, reduzidas e escritas, portanto, rubricadas pela autoridade policial, etc. Enfim, em um único compêndio, ou seja, todas as peças produzidas à luz das diligências determinadas pela autoridade policial, por todas as diligências designadas, realizadas, concluídas, finalizadas no âmbito do inquérito policial, farão parte de um único cômputo, estarão lá num único cômputo, para, ao final do inquérito, para a conclusão do inquérito, à luz da conclusão do inquérito, ser remetido ao juiz ou ao membro do Ministério Público como uma única peça pré-processual, mesmo sendo um procedimento, nesse momento, adquire a forma de uma peça procedimental pré-processual, quando, do seu momento de conclusão, conduzida, portanto, seja ao juiz ou ao membro do Ministério Público. Muito bem. Até aqui, o artigo 9º do capítulo do inquérito policial. No artigo 10 do mesmo capítulo, o legislador decidiu pela taxação, ou pela taxatividade, melhor, desculpe-me,
pela taxatividade do elenco ou da estipulação dos prazos para o inquérito policial. Então, diz o artigo 10 que, no caso de flagrância delituosa, no caso de flagrância delituosa de prisão e de prisão preventiva, deixa eu ir diretamente ao texto do legislador, do artigo 10, porque nós temos uma face com dois lados. O legislador vai e diz, no artigo 10, que a conclusão do inquérito policial deverá ocorrer no prazo de 10 dias, quando o indiciado, e aqui interprete, indiciado, no caso, ele esteja preso em flagrante, portanto, tenha sido autuado na flagrância delituosa, a conclusão do inquérito tem que se dar no prazo de 10 dias. Ou se estiver preso por uma cautelar, preventivamente, uma cautelar de natureza preventiva, né, será também de 10 dias. Ou eu terei uma segunda alternativa, que é o prazo de 30 dias, quando o indiciado estiver solto, ou estiver solto mediante a estipulação de uma fiança, ou mesmo sem a própria fiança. Né? Seja uma, seja outra, a contagem do prazo se dá, portanto, a partir da hipótese respectiva levantada, né? No sentido de que a contagem do prazo se dá a partir do dia em que se executa, por exemplo, a ordem de prisão, ou do dia em que se determina, portanto, a prisão preventiva. Então, eu tenho prazos de 10 e 30 dias. Nós veremos, à luz do PL 8045 de 2010, que nós temos reformulações em todas essas partes, a partir aqui das prescrições previstas no artigo 4º até o 10, que é o que chegamos, e que lá, no PL, que virá a ser o novo Código de Processo Penal, uma questão como essa de prazo, por exemplo, ela está reformulada à luz de um novo pensamento para a ideia do inquérito policial. Diga, Paulo. Luciano, se o suspeito não for preso, fugiu, está foragido, é só suspeito, inicia-se o processo, inicia-se o inquérito policial. Se não se identifica o suspeito? O suspeito é fulano de tal que cometeu um crime, só que ele fugiu, ele não foi preso, fugiu, está foragido. Sim, inicia-se o inquérito policial, a autoridade policial determina essas diligências, inclusive, numa hipótese como essa, as diligências adquirem uma finalidade, ou, por exemplo, a autoridade policial pode designar diligências específicas exatamente para se levantar as hipóteses de onde estaria, né, o suspeito do cometimento da conduta. Exatamente para se requerer providências junto a um juiz, e aí providências de natureza cautelar. Ok, obrigado. Nesse sentido, ok? Eu vou pedir uma licença a vocês aqui, vou pedir uma gentileza, inclusive, já são 21 horas e 36 minutos. Vou pedir para encerrarmos agora, e aí você pode dizer assim, Luciano, isso não é pedido que se faça. Eu estou aqui realmente do lado totalmente parcial e do lado totalmente emocional. É que agora o time que eu torço vai realizar uma partida de futebol, eu sou palmeirense, né? E o Palmeiras vai jogar agora, aliás, já começou o jogo, às 22h35, e eu pedi para encerrarmos a aula por hoje aqui. A aula eu sei que é das 20 às 22 horas, eu sei exatamente. Eu só estou pedindo uma licença, né? Estou pedindo que me concedam essa licença para assistir a partida de futebol, porque reputo que é importante para todos os palmeirenses, afinal de contas, é a decisão de um título, né? A decisão de um título sul-americano. Não é todo dia que sua equipe, e principalmente o Palmeiras, que é a equipe pela qual eu torço, decide um título sul-americano, né? Não é todo dia que isso acontece. Peço a compreensão de todas e todas quanto a esse pedido, digamos assim. Tudo bem?
Certíssimo, então. Então, por hoje, encerramos aqui. Retornaremos no próximo encontro, primeiro, fazendo uma leitura do projeto de lei do PL 8045, à luz dessa primeira fase da investigação criminal, ou dessa primeira fase da persecução penal, que é a investigação criminal, e como o novo Código de Processo Penal está tratando essa fase, e mergulharemos também na previsão do inquérito policial no projeto de lei que irá trazer o novo Código de Processo Penal, e continuaremos a partir do artigo 11 no decreto 3689. Ok, Luciano. Sem querer atrapalhar, mas veja só. Tu divulgou os pontos que a gente fez no vídeo? Sim. Você não recebeu... Você não ouviu o seu? Eu vou olhar o e-mail. Mandou por e-mail? Não, Paulo... Não, tá aqui. Paulo Germano, 2 pontos pelo vídeo. Paulo Germano. Ok, tá, obrigado. Valeu. Bom jogo. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Bom jogo aí. Boa noite. Boa noite, professor. Bom jogo também. Eu espero que seja. Desgravar.